E é disso que nós vamos falar agora, da nossa empresa Prife. Antes eu quero falar para você um pouquinho do mercado, da realidade atual. Nós nascemos, envelhecemos, nós temos dores, doenças, sofrimento e morte. Esse é o ciclo da vida. E o panorama da saúde, no geral, é a baixa qualidade de vida, crescente incidência de dor crônica, né? O ambiente, a alimentação nos leva a isso, o estresse como fator, o estresse oxidativo, a poluição, que nós temos muito contato com diversos tipos de aparelhos eletrônicos, celular, então, nem se fala. E aí, naturalmente, adoecimento da população em geral. O panorama atual da saúde é mais doenças, mais despesas médicas. Se você hoje frequentar qualquer fila e ficar ali por 10 minutos, 15 minutos, você vai observar o seguinte, que as pessoas, pergunta, as pessoas estão doentes, elas estão adoecendo, e elas têm muitas despesas médicas. Eu conheço pessoas que tomam 20 comprimidos por dia. Eu conheço pessoas que, para poder trabalhar, vivem à base de morfina e tantos outros medicamentos, que só traz mais necessidades para o corpo, né? Bom, e a Prife, ela vem de encontro a esse momento, a essa necessidade. Para você entender e compreender o que é Prife, vamos falar um pouquinho do nome. Prife nasceu do nome Prime, principal, auge, ápice, e Life, vida. E a Prife é focada em desenvolvimento de soluções inovadoras que unem tecnologia, saúde e bem-estar, abrindo caminho para oportunidades reais de transformação de vida. Quem somos? A Prife é líder global de tecnologia de bem-estar, presente hoje já em mais de 80 países. Isso é muito importante você saber. Por quê? O que nós vamos falar aqui para você hoje, o que nós vamos te apresentar, o que nós vamos abordar, não só na apresentação do produto como do plano de negócio, não é nada novo. Já está testado e aprovado em mais de 80 países. A Prife está indo agora para o seu quarto aniversário, seu quinto ano. Então, ela vem deixando a sua marca, deixando a sua originalidade e principalmente a prova de que funciona, que deu tudo certo, já em 80 países. Então, no Brasil, ela não veio para testar, ela veio para estar trazendo uma oportunidade para mim e para você. Missão da Prife, inspirar a comunidade global a alcançar saúde, beleza e prosperidade. Visão, consolidar o nosso aparelho Aiteracare como um produto essencial para as famílias em todo o mundo. E ao mesmo tempo, posicionar-se entre as 10 maiores empresas de marketing de rede do planeta. E nós não temos dúvida que os próximos 5 anos vai fazer isso acontecer. Hoje, mais cedo, nós tivemos um bate-papo entre líderes, daqueles que vão estar na Malásia, e o Thiago Damasceno, meu patrocinador, disse uma frase impactante, que ele não tem dúvida que isso vai acontecer nos próximos 2 anos. Nós estaremos entre as 3 principais empresas. E eu também comprei essa visão, porque tudo está acontecendo muito rápido, mas a solidez que a Prife entrega e a qualidade do produto, a prova social, a cada demonstração, a cada aplicação do produto, mostra que realmente ela veio para ficar. E a meta da Prife é um aparelho em cada domicílio, no Brasil e no mundo. Isso vai acontecer. A sede internacional da Prife fica em Kuala Lumpur, na Malásia. Aqui estão o conselho administrativo, Dr. Steve Lau, Dr. Jim Chong. Isso é importantíssimo você conhecer esses 4 líderes por trás, os 4 gestores por trás, porque eles vêm do mercado da venda direta. Tem mais de 30 anos de experiência, além do desenvolvimento da tecnologia. Isso é sensacional, porque ele agrega produto, qualidade versus ao que nós, distribuidores, precisamos. Isso aqui também é muito importante, porque ter prêmio e reconhecimento não é qualquer pessoa, não é qualquer empresa que recebe prêmios e reconhecimentos. Uma empresa, para ela receber prêmios e reconhecimento, é porque ela deixou algo, ela está construindo um legado. E a Prife, mais uma vez, eu digo, não caiu de paraquedas, por isso ela tem prêmios e reconhecimentos. São inúmeros, não são 1 ou 2, não, tá? Isenção de responsabilidade. O dispositivo Aiteracare é certificado como um eletrodoméstico. Foi verificado como seguro para uso, não emitindo radiação prejudicial e possui rótulos que permitem distribuição internacional. O Aiteracare não é um dispositivo médico e a Prife não fornece aconselhamento médico. O dispositivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Seu uso não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de um profissional de saúde qualificado. Sempre consulte seu médico ou outro profissional da saúde, caso tenha alguma dúvida sobre uma condição médica, sua condição de outra pessoa, ou para obter orientações específicas sobre o uso ideal do Aiteracare. Isso é importante dizer para que a gente não confunda.
Senão a gente sai por aí falando de cura, de tratamento, e não é nessa área que o Aithera-Care trabalha. Mas Einstein já nos ensinava isso. O futuro da medicina será a base de frequências. E é disso que nós vamos falar, de frequências. O bloqueio da circulação de energia é uma das principais causas de dores e doenças. Inflamação, problemas de saúde e dor. Primeiro nasce a inflamação. Aí diversos tipos de problemas de saúde e, naturalmente, as dores externas do nosso corpo que a gente sente diariamente. E o que é a frequência terahertz? A descoberta das ondas terahertz foi feita por um cientista americano em 1980. Ela fica entre os eletrônicos e os fotônicos. E ali está a terahertz. Ela fica entre as ondas de rádio, micro-ondas, entre o infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x. Ela está aqui, o terahertz. Terahertz é um tipo de frequência não ionizante, ou seja, ele não tem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou moléculas, sendo inofensivo para tecidos biológicos. Por isso que é segura para o corpo humano. Para mim, eu tenho duas telas dentro do nosso plano de apresentação do aparelho, que eu resumiria completamente os benefícios do aparelho que ele faz para o nosso corpo. Somente essas duas telas, para mim, seriam suficientes para eu apresentar para qualquer pessoa. Essa aqui é uma delas, é a primeira, porque ela retrata exatamente o que a tecnologia faz com o nosso organismo. Nós temos aqui nessa tela o desenho das nossas células, da esquerda para a direita. Como a frequência terahertz e energia quântica ajudam a voltagem celular? Bom, vamos relembrar. Talvez você passou por isso na escola, talvez você não se lembre da aula de física, mas todos nós somos energia. As nossas células são energia. Ela tem uma frequência vibracional, mas ela é energia. Uma célula normal, ela fica entre 70 a 100 milivolts. Milivolts, literalmente energia. Uma célula normal, saudável. Já uma célula fraca, com má alimentação, estresse, radiação, estresse emocional, acidez, toxicidade, o contato com todo tipo de aparelho eletrônico e eletroeletrônico que nós temos hoje, a exemplo do celular, micro-ondas, ondas de rádio e tantas outras, né? Ondas de celular, melhor dizendo, ela vai caindo essa energia dela. Essa voltagem dela vai caindo. Então a célula começa a adoecer, fica aí com 50, 60 milivolts. Mais um pouco, mais estado normal da célula, acidez, todo tipo de inflamação, açúcar, má alimentação, ela vai caindo para 25 milivolts. As células inflamadas são essas que vão caindo. Ok? Bom, quando a tecnologia Aithera-Care, ondas de frequência Hertz, 1 trilhão de ondas por segundo, atinge o nosso corpo através do nosso aparelho, junto com a energia quântica e junto com o quartzo óptico, o que ele faz? Ele reenergiza, ele recarrega a nossa bateria, as nossas células, da mesma forma que você coloca um aparelho para carregar, um aparelho celular para carregar. Nós precisamos ser alimentados, nós precisamos ser reenergizados. E essa é a função do nosso aparelho Aithera-Care. Ele é um soprador que coloca essa energia quântica dentro do nosso organismo, dentro das nossas células, lá na nossa mitocôndria, e ele vai fazer o quê? Vai reenergizar nossas células, trazendo a nossa célula para o estado saudável. Uma célula saudável entre 70 a 100 milivolts novamente. Uma célula otimizada. Imagine você, todas as suas células, sendo reenergizadas diariamente com o uso diário do aparelho. Você vai ter um corpo que vai promover a autocura. Por isso que nós não falamos de cura, de tratamento, e sim que, através das tecnologias presentes dentro do aparelho, ele vai reenergizar suas células para que você tenha um corpo saudável, um corpo que se cure. Aquele corpo lá de 100 anos atrás, que os nossos avós tinham, que não tinham todo esse estresse radiativo que tem hoje. Ok? Aqui mais alguns artigos e pesquisas sobre os benefícios da frequência Hertz para a saúde, da terahertz, são inúmeros. Se você der uma pesquisada no Google, na PubMed, você vai achar centenas de milhares de artigos sobre o assunto terahertz. Nós não estamos falando de nada novo. Tem muita coisa, já começa lá atrás, tá? 62 relatórios de teste clínico, tecnologia considerada 5 estrelas para o combate das inflamações, emitido pelo Instituto de Pesquisa de Tecnologia Química de Pequim. Ou seja, ele entra no combate às inflamações. E quais são as inflamações do corpo? Toda doença crônica, toda doença autoimune, toda doença que promove fibromialgia, artrite, artrose, todas elas. Bom, se nós temos uma tecnologia considerada 5 estrelas para o combate das inflamações,
você já entendeu o poder da frequência Hertz, das ondas Hertz, junto com a quântica. Evolução do dispositivo terahertz. Em 2014, o cientista e biomédico pioneiro professor Yang alcançou um marco inovador ao inventar com sucesso o primeiro dispositivo terahertz com ondas de luz do mundo. Após 8 anos de pesquisas diligente, o cientista Yang foi nomeado membro do think tank pela Academia Chinesa de Ciências de Gestão por seu profissionalismo e autoridade na indústria de terahertz. Olha essa imagem da esquerda, ao lado do professor Yang. Foi o primeiro dispositivo portátil inventado. Olha o precinho dele, $412 mil. Ou seja, maravilhoso, uma tecnologia fabulosa, mas nada acessível para os padrões da classe média, média baixa, né? E assim por diante. Já em 2017, apenas 3 anos após, e isso graças ao avanço tecnológico, né? Tudo que nós temos da evolução tecnológica, em 2017, a segunda geração, já caiu o preço para 19.800. Agora, a evolução acontece mesmo quando a Prife assume e adquire a patente e passa a ser a única distribuidora oficial no mundo da tecnologia terahertz, dos dispositivos terahertz. Em 2019, a terceira geração, aparelho terahertz, combinação de ondas de calor e luz, novo conceito de dispositivo terapêutico com foco na terapia de corpo inteiro. Em 2021, foi lançado então o nosso queridinho, quarta geração da IteraCare, o IteraCare Classic, que é o que nós temos no Brasil hoje. Tecnologia de núcleo 3 em 1. Primeiro delas, tecnologia terahertz. Segundo, tecnologia quântica. E o terceiro, que é a tecnologia do quartzo óptico. Totalmente novo, mais inteligente, seguro, eficaz e portátil, com foco em terapia de beleza parcial e facial também, além de tudo que nós já falamos. Já em 2024, a quinta geração, que é o roxinho, querido, desejado por muitos, em breve aqui no Brasil também. Combinação de ondas, calor e luz, novo conceito de dispositivo terapêutico com foco na terapia do corpo inteiro. Relatórios de testes de comprimento de ondas, terahertz. Relatórios de teste de comprimento de ondas, também dispositivo Prêmio Plus. Como eu já falei, vários relatórios, vários prêmios. Isso aqui é importante, ó. A Prife tem o orgulho de ser a única exclusiva distribuidora global do dispositivo TeraCare. No Brasil, ele é certificado pelo Inmetro. Nós não necessitamos do selo ou de registro na Anvisa, porque ele é um aparelho eletro. Então, ele entra como eletro. Então, quem tem que certificar ele é o Inmetro. O Inmetro esteve na fábrica, esteve certificando, conhecendo, e nós recebemos a certificação aqui no Brasil pelo Inmetro. Bom, 3 tecnologias em uma: inteligente, segura, eficaz e portátil. A primeira delas, a terahertz. Ondas de frequências hertz. Tera, 1 trilhão de hertz por segundo. Ressoa com as nossas células, ou seja, ele ressoa na mesma frequência das nossas células, ativando células saudáveis e dormentes. Então, a tua célula está boa, ele vai recarregar ela para ficar no nível saudável e vai ativar as células dormentes, as doentes, fortalecendo o sistema imunológico para melhorar as defesas do corpo. Já a energia quântica, que energiza nossas células, ela gera energia quântica através do quanto, energizando as nossas células, equilibrando os sistemas do corpo, fortalecendo o organismo e penetra profundamente nos órgãos vitais. Ele não é um produto externo de pele, ali na terceira camada. Não, ele visita através da aplicação todos os nossos órgãos, todas as nossas células, inclusive os nossos ossos. Já o quartzo óptico, ele tem uma função importantíssima, porque ele amplifica a frequência gerada pelo dispositivo, é composto por centenas de cristais e minerais exclusivos. Esse componente é produzido por meio de tecnologia de moldagem em alta temperatura, imita 1/4 da energia solar. Imita, não é energia solar, ok? Bom, número 1 do mundo, dispositivo de frequência terahertz, um produto revolucionário que utiliza a mais recente tecnologia para criar frequência terahertz, a qual penetra profundamente nos tecidos do nosso corpo e ajuda a melhorar a circulação sanguínea. A frequência terahertz também melhora a funcionalidade de todas as nossas células e otimiza a nossa saúde em geral. Vamos falar das 5 características? A primeira delas é a penetração. Ele tem um alcance de 20 a 30 centímetros dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo. Ele tem a função de aquecer a medula óssea e remover os bloqueios. Aquecendo a medula óssea, ele vai removendo os bloqueios. Segundo, ativação. Ele ativa células inativas por meio da ressonância. Identificação. Identifica e age nas células.
Ele identifica e age. Então, ele vai achar as células dormentes, as doentes, as que estão descarregadas, vai agir diretamente nas células. Segurança opera com zero radiação, zero ultravioleta. Facilidade de uso. Fácil de operar, seguro para todas as idades. Uma criança opera ele, para você ter uma ideia. Vamos falar da primeira delas. Ele aquece a medula óssea e elimina o bloqueio. A frequência terahertz tem um alcance de 20 a 30 centímetros, atingindo a medula óssea. Isso promove a circulação sanguínea. E o que? Aumenta a temperatura corporal e fortalece a imunidade, auxiliando na recuperação do corpo. Isso aqui é tão importante, não vamos entrar nesse detalhe, mas 2 madrugadas atrás, minha filha teve febre para dormir e na madrugada. Eu passei o soprador por 15 minutos na madrugada dela, dormindo. A febre dela baixou, zerou. Porque ele aumenta a temperatura corporal e fortalece a imunidade. A imunidade lá em cima faz o que com o corpo? Se cura. Perfeito? Auxiliando na recuperação do corpo. Eu pude vivenciar isso agora, essa semana. Minha filha de 13 anos. Ativação de células troncos na medula óssea. Isso é importantíssimo. Soprar diretamente. Soprar significa que você vai passar o aparelho com a frequência Hertz, com as ondas Hertz, ele sopra um calor, né, que sai do bocal dele, por isso que a gente chama de soprar, tá? Soprar diretamente na coluna ativa as células troncos. A frequência de terahertz ativa células troncos dormentes na medula óssea. Você prestou atenção nessa frase? A frequência terahertz ativa as células troncos dormentes na medula óssea. Você prestou atenção no que esse aparelho, essa tecnologia é capaz de fazer? Aquecendo os ossos, liberam células troncos para nossos sistemas corporais. Isso é fantástico. Bom, os benefícios do aquecimento do corpo. Primeiro, ele fortalece o sistema imunológico, aumenta a atividade metabólica nas células, aumenta a oxigenação celular, aumenta o fluxo sanguíneo, metaboliza os resíduos do corpo, amacia os tecidos conjuntivos, relaxa as fibras musculares, reduz a rigidez articular, poderoso analgésico. A analgesia que promove no corpo é sensacional. Aumentar a temperatura do corpo para 1 grau centímetro a mais pode aumentar a nossa imunidade em até 5 vezes. Comprovado cientificamente, tá, galera? Ativação. Ativar células inativas por meio da ressonância. Terahertz, a frequência terahertz, as ondas hertz, né? Terahertz, 1 trilhão de ondas por segundo, ressoa na mesma frequência das células humanas normais, gerando 1 trilhão de vibração por segundo. É uma combinação da tecnologia meridiana chinesa e da tecnologia citológica ocidental. O exemplo da ressonância ressoar na mesma frequência das células, essa imagem da esquerda. Se você vibra na mesma frequência, 440, automaticamente a outra célula vai vibrar também. E entra a informação que é fundamental da compreensão do que a tecnologia faz nas nossas células. A frequência de terahertz ressoa com as células humanas, saudáveis, e vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e proteínas, influenciando nossa saúde positivamente a taxa de 1 trilhão de vibrações por segundo. Nosso líder e terapeuta Tiago Damasceno diz que é como se nós tivéssemos 1 trilhão de agulhas da acupuntura no nosso corpo, 1 trilhão por segundo, só que sem perfurar e sem tocar. Imagine o benefício que isso traz. Terceira identificação, ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas. Bom, segurança. Ele tem zero radiação, né? Por isso que a gente fala muito sobre isso. O Iteraker é certificado e patenteado pela Academia de Ciências e pela Sinochem, podendo ser utilizado por crianças e idosos. Sua segurança e eficácia foram comprovadas. Nós temos vídeos, inclusive, galera, que mostra isso. Você pode passar o medidor, né, de energia, você vai ver que literalmente é zero radiação. Fácil de usar. Ele pode ser usado em todos os indivíduos, incluindo bebê, idosos, animais de estimação, sem contraindicações. Pelas imagens você vê aplicando em todo bebê, né? É fácil de operar, não requer habilidades ou conhecimentos profissionais. Basta soprar nas áreas afetadas e desconfortáveis. Bom, isso é importante para a gente compreender que, uma vez, quanto mais os nossos chakras estiverem e energias estiverem alinhados, mais saudável será o nosso corpo. A terapia Iteraker proporciona um grande impulso ao sistema imunológico no nosso corpo. A primeira imagem, você olha a pessoa em cima aplicando o terahertz e observa a imagem desalinhada
na primeira imagem. Já na segunda, após 15 minutos, observa o alinhamento energético, 92% de alinhamento energético. Essa é a segunda tela que eu falei para vocês, que para mim basta as duas, aquela das células e essa, para mim, é o suficiente para a apresentação da oportunidade do aparelho Iteracare. 1 hora do Iteracare equivale a 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha e 40 sessões de massagem. Por que ela é a minha segunda tela preferida? Por uma simples razão. Eu tenho 55 anos. Aliás, aqui em casa nós somos um casal 5.5. Eu nunca fiz uma massagem na minha vida. Eu nunca fiz acupuntura. Eu conheço a acupuntura dos filmes e conheço a acupuntura porque meu filho, enquanto estudava na Pestalozzi, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá tinha terapia por acupuntura, para acalmar. Tirando isso aí, eu não teria acesso. Senhor, como assim? Não é da nossa cultura? Não é da cultura do brasileiro? Quanto mais interior, menos a cultura de sessões de ventosa, de gua sha, de massagem. E olha que hoje está muito difundido a prática, né, da terapia e medicina integrativa. Se fala muito disso, principalmente pós-pandemia, mas mesmo assim não é da nossa cultura. Você sairia da sua casa para fazer 40 massagens? São 40 dias. Você sairia da sua casa para fazer 10 sessões de acupuntura? Além dos custos, você tem que se dispor, parar meia hora, 1 hora para fazer isso. E o nosso aparelho, nas suas mãos, nas minhas mãos, na mão de toda a família, usando 1 hora, meia hora de manhã, meia hora à tarde, à noite, equivale a 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha e 40 sessões de massagem. Para nós é a glória. Assim a gente vai ter tudo isso em casa, né? Estamos tendo já. Bom, seguro de responsabilidade civil, isso é bacana. A Praife Internacional obteve um seguro de responsabilidade civil do produto. Ela tem um seguro de R$1 milhão, caso ele venha dar algum problema de saúde, machucar, estourar, alguma coisa assim. Nesses quase 5 anos, nunca foi preciso acioná-lo. Formas de uso para o cabelo e pele, assunto para treinamento, não vou entrar nessa tela, porém, se sabe que ele tira marcas de expressão, ele recupera a cor natural dos cabelos, ele rejuvenesce e tantas outras coisas. Formas de uso na água, isso é importantíssimo. A tecnologia Iteracare atua diretamente para reestruturar a água no corpo, otimizando sua função biofísica e a coerência vibracional. Observe aí, as pessoas com a jarra, com um copo, você pode fazer por 2 minutos, uma jarra de 1 litro e deixar ali para você tomar o dia todo com a família. Água natural, tá, galera? Aqui tem uma tabela, que eu não vou entrar em detalhe, mas tem a medição antes e depois para você entender. Se você quiser depois, para quem gosta desse assunto sobre as águas, a gente envia para você. Mas essa tela é importante também te mostrar. Benefícios em consumir a água com a Iteracare. Primeiro, hidratação celular profunda, regeneração tecidual, aumento da atividade imunológica, aumento da absorção intracelular, melhorando a hidratação e o fluxo do oxigênio, melhora da fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes. Hoje é sabido que nós, ao ingerir uma vitamina, um suplemento, um remédio, ou até um alimento, nós absorvemos muito pouco daquele suplemento ou daquela vitamina. Através de você consumir essa água diariamente, ele vai melhorar essa hidratação do fluxo de oxigênio, ele vai melhorar a fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes. Apoio a terapias de desintoxicação e a estabilização do pH. Observe essa imagem em roxo da esquerda e da direita. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo de campo cego desse uma vez, e realmente é sensacional, é fabuloso. E aqui eles retratam exatamente isso, a estrutura do sangue com a água normal e a estrutura sanguínea após a ingestão da água carregada com a Iteracare, energizada, vamos falar assim. Observe que na primeira imagem está o cachinho de uva todos unidos ali, que são as nossas hemácias, né? Tá tudo grudadinha. Já na segunda imagem ele está solto. Por isso que ele melhora a fluidez sanguínea e o transporte de nutrientes, porque ele aumentou o fluxo de oxigênio, ele aumentou o nível de oxigênio no sangue. Compreenderam? Olha a importância disso. Precauções de uso. Grávidas e mulheres menstruadas, a gente sempre diz, não há necessidade de fazer nenhuma terapia em grávida. E por que não em mulheres menstruadas? Porque se ele aumenta o fluxo sanguíneo, né? Já entenderam. Não sopra diretamente onde tem estente no coração. Pode passar? Pode, não tem problema. Você não vai soprar diretamente. Vai seguir os pontos meridianos, os pontos da acupuntura normal. Se a pessoa tem uma lente implantada, você não vai soprar diretamente nos olhos. Você tem que ter esse cuidado. E se tem um cortado, uma ferida aberta, você não vai soprar diretamente. Muito simples, porque ele aumenta o fluxo sanguíneo, né? Não sopre diretamente em objetos implantados, mas você pode fazer a terapia em todo o corpo, seguindo todos os pontos meridianos tranquilamente. Tabela de aplicações. Galera, falamos até aqui
do aparelho, da tecnologia, suas aplicações e da importância da tecnologia para o nosso dia a dia, para a saúde e bem-estar dentro da saúde integrativa, né? Da medicina integrativa. E, claro, que naturalmente se a Praif tem como meta colocar uma IteraCare, um aparelho em cada domicílio do Brasil e do mundo, ela precisa de pessoas. E o negócio não se faz sozinho. Nós somos hoje em pouco mais de 700 distribuidores no Brasil. Depois o Mesquita dá esse número mais preciso para todos nós. Mas é um pouco mais de 700 pessoas. Com 700 pessoas, nós não atingimos o Brasil e o mundo. Então, nós precisamos de uma tropa de elite, de pessoas empenhadas